Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Cast que Salva. É um Cast que Salva diferente, vocês sempre estão acostumados aqui a receberem profissionais da saúde, médicos, dentistas, né, outras áreas de atuação, mas hoje eu estou recebendo aqui um convidado muito, muito especial. É um convidado que faz parte da história da IQS Saúde. Lá em 2018, 2019, a gente iniciou com Informação que Salva, né? Ali sobre o comando, na época, do Vitor Manachini, ele que é um grande estrategista, especialista em inovação, é um dos caras mais tops aqui do cenário nacional, e acredito, depois ele vai contar, que ele já deve estar fora do Brasil também, aí deixa para ele falar. E assim, eu me sinto muito honrado de receber tua visita aqui e dizer para você que você faz parte disso aqui. Cara, eu fiquei feliz em ver Obrigado. Tudo que se formou, né? A gente ficou um bom tempo sem se conectar, e quando eu vi tudo aqui agora há pouco, quando eu cheguei, falei, pô, que legal. Feliz. É aquela admiração boa, né? Que você fala, pô, que legal ver o crescimento, cara. Legal. Ô, Vitor, sabe, é muito, muito legal, né, cara? Muitas coisas que a gente planejou lá atrás, né? E hoje muito mais maduro de tudo de tudo das situações da vida, de tudo, né? Cara, hoje a gente começa a implementar várias coisas que a gente planejou lá atrás. Isso é legal, né? Cara, só que de uma forma diferente, né? Uhum. E aí você vê, né, cara? Por algumas questões, algumas coisas não deram certo, alguns parceiros não encaixaram na época a gente, você lembra muito bem. Mas o projeto, cara, é basicamente aquilo que a gente idealizou. E olhando pro mundo, né? Para quem está assistindo, a gente está falando de 2018, agora pode ser mais convencional para as pessoas que estão assistindo ouvir essa palavra ecossistema, né? Porque ficou muito, né, em alta depois da pandemia essa visão. Sim. Mas aquilo que a gente já estava, né, de certa forma, sendo visionário, né, em 2018, total, olhando toda uma plataforma, uma forma de criar um ecossistema com várias coisas plugadas, gerava muito valor para quem estava recebendo. Sim. Hoje já está meio que... vocês se diferenciaram porque vocês foram na frente. Acho que a verdade é essa, né? Então já são referência nacional no que vocês fazem. Cara, né? É muito louco você estar falando que quando a gente teve aquela primeira sacada, daquelas reuniões todas, você vai lembrar que a gente ia lançar a plataforma de Informação que Salva, o que ia estar dentro da plataforma. Nós estamos falando começo de 19, sim, ali até antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí, naquela época, nós tínhamos feito uma reunião e a gente já falava em telemedicina. Sim, sim. Quando ninguém falava. A gente estava vendo para plugar já outras opções de plataforma para plugar. E aí, na pandemia, esse negócio estoura. Ó que louco, essa história é real, né? Eu estava em contato com o CEO da Amplimed. Lembro. Né? O Lisandro, se não me engano o nome dele, acho que é Lisandro. Um cara fantástico. E aí, cara, quando estava tudo encaminhado para plugar eles com a gente, quando dá a pandemia, ele me liga e fala, Renatão, não vou conseguir te atender, você me perdoa, porque era uma parceria, porque agora nós viramos tipo a bola da vez. Sim. Né? E ali eles fazem uma parceria com várias Unimedes do Brasil em telemedicina. Uhum. Né? E agora, recentemente, eles foram vendidos para o grupo Raia. São duas farmácias, a Raia com a outra, que é grande também. Bom, é um grupo muito forte, que acho que pagaram 100 milhões de reais. E eu tive o prazer de estar lá na empresa deles, lá em Chapecó. Cara, e era uma coisa que a gente falou, pô, vamos botar esse negócio aqui. Sim. E da noite pro dia, né, Vitor? A gente nem sabia. E são aquelas três premissas, né? A gente talvez sentiu naquela época por eles, né, terem seguido esse caminho, né? Vocês sentiram por isso, mas é aquelas três premissas de negócio, né? Ou o negócio nasce para comprar, para adquirir outros negócios, para ser vendido, ou ele quebra. Sim. A verdade é essa, né? Então a gente tem que escolher, a gente tem três lados. Quando eles optaram por isso, né, para atender a Unimed e tudo mais, eles estão olhando para o equity. Sim. Né? O quanto de valor gera. E eu acho que o teu foco também, tudo que você está construindo, você está olhando para um valor de mercado, para ter um valuation depois, para, independente se você vai continuar no negócio, se vai... Eu vi sua filha orgulhosa de tudo que está fazendo, ela comentando da sua esposa também, aquele que já não está mais tão dentro assim, porque ela se aposentou. Eu falei, pô, que legal, né? Você se aposentou, aspas, né? E aí, em relação a isso, eu fico muito feliz, porque vocês já conseguem ver uma linha de crescimento no negócio de vocês. Cara, e faz muito sentido essa conversa com você, porque você que é um dos maiores estrategistas de empresarial, né, de coisa e também de inovação, é muito legal, né, cara? Você lembra muito bem, nós começamos com uma revista impressa. Sim.
né? Inclusive, meu livro chega agora, que semana que vem, que chama Do Impresso ao Digital. Que legal. Cara, tipo assim... É tua essência, né? Eu DNA. nunca imaginei, né, Vitor, ter uma agência de marketing digital. Até muitas vezes, quando você estava na agência aqui, cara, ia lá, via vocês trabalhando, cara, achava muito louco, nem me via naquele contexto, sim, porque a gente fazia revista, né? Mas teve uma passagem muito legal que é tão joia isso, que eu acho que faz parte do teu dia a dia também, que a gente chamou uma consultoria antes da gente fechar lá com você, que para mim a mulher... eu esqueço o nome dela, eu sei que ela é mulher daquele cara do Conrado Adolfo. Tá. Toda vez, me perdoa, não é por mal, porque depois do Covid eu não fiquei bom de memória mesmo nesse fato aí. E aí, para mim, que ela ia falar o seguinte, acaba com esse negócio da revista, vai pro digital e tal, cara. E eu já pensei, porque a revista era uma coisa legal, mas dava muito trabalho. Dá trabalho, que a gente mantém ela ainda. E na reunião ela fala para nós, não, existe um conceito nos Estados Unidos e dentro da Europa que o próprio Facebook faz propaganda do Facebook na Inglaterra via revistas impressas e o conceito chama Phygital. Uhum. Cara, e na verdade foi o que nós viramos. Sim. Nós viramos Phygital. Então, cara, tipo assim, é muito legal porque a gente conseguiu inovar com um trem antigo. Total. Mas aí, eu acho que isso do Phygital, ele traz uma visão que tem coisas que... sabe aquela matriz BCG? Você olha o que é o abacaxi, o que é a vaca leiteira do teu negócio, né? O que é uma incógnita, se vai continuar dando resultado ou não. E a revista, no meio desse processo, vocês diminuíram a tiragem, né? Sim, e o número de... periodicidade, a gente trouxe de 4 para 3, o ano que vem quero fazer só 2. Sim. E a tiragem também. Faz muito sentido, era até a periodicidade, eu falei errado, mas faz muito sentido em relação ao que vocês estão fazendo, porque vocês criam uma análise e isso é um dos pilares do marketing, ainda mais falando de digital, é o branding. Então, branding, basicamente, a gente está falando, se a gente pegar o ING, brand é marca, do ING você fala, pô, como que tua marca está atuando no mercado? Sim. E se a gente perguntar para alguém e falar assim, cara, o que é marca? Marca, basicamente, da forma mais simples, assim, da forma mais leiga, eu respondo para a pessoa, é aquilo que marca. Porque quantas marcas que a gente conhece que não são lembradas? Boa. Né? A gente olha para a marca e fala, cara, é comum isso aqui. Você não sabe a marca dessa mesa. Você está utilizando ela, talvez, né? Quando você comprou, você lembrava, mas talvez você vai demorar um tempo. Agora, diferente dos celulares, de um relógio, né? Marcas que estão a todo tempo marcando a nossa mente, elas se fixam e elas ocupam um espaço. Legal. A revista, ela ocupa um espaço na mente das pessoas em locais onde elas ainda permeiam. Então, porque acho que a gente ouviu muito falar sobre isso, né? Pô, quando você vai no consultório, você pode ver, a maioria falava isso, né? Você pode ver que tá todo mundo no celular, não estão na revista mais. Só que ao mesmo tempo, se a tua não estiver lá, a do concorrente vai estar. Exatamente. Esse é o problema. Você fala assim, tudo bem, eu não fazia a revista todos os meses ou ter uma tiragem menor, mas... Pô, não posso deixar um concorrente entrar e começar a fixar a marca dele na mente que estava sendo ocupado por mim. Exatamente, cara. É muito louco isso, né? Porque aí a gente olha para o Phygital como se fosse um universo de possibilidades. Sim. A gente consegue ver um universo mesmo permeando. Então, hoje a gente chama de ecossistema, porque um ecossistema depende de várias estratégias, de várias coisas para dar certo, vários produtos, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente falava de esteira de produtos. Sim. Hoje a gente já fala de ecossistema, porque a gente entendeu que o nível de consciência do cliente vai aumentando, mas isso não quer dizer que ele vai comprar um produto de R$97 de você, depois ele vai comprar uma mentoria de 30 mil. Não quer dizer que você vai elevando o nível de consciência. Comprou um de 97, comprou um de 500, um de 1.000, de repente comprou o meu de 30. Cara, não quer dizer isso. Talvez você tenha clientes que já comprem um de 30 mil de você. De cara. Então, para que você vai ficar esquentando quem não precisa? Por isso que a gente fala de ecossistema. Exatamente. Eu tenho aqui dentro do... Você já faz isso, né? Cara, muito legal. É doido, né, cara? Ô Vitor, sabe outra coisa que eu lembro bastante, né? Ó, tem um roteiro aqui top, nós vamos seguir. Cara, eu ia até falar assim, perguntaram, pô, o que você gostaria de responder? Eu falei assim, cara... Flui. Eu te conheço, então eu acho que flui. Não, mas vambora. Alguma coisa tem que olhar ali. Mas, mas é que é legal que você vai aproveitando os cases, né? Cara, e uma coisa que eu lembro muito, muito louco, né? Que você fez parte disso também, é que vai voltando na memória, né? Como é importante, né, cara? E você sabe que você, dentro da nossa casa, lá muitas vezes, né, a Kelly te seguia, né? E aí ela falou, sempre falou, nossa, o Vitor tem tal lugar, nossa, o Vitor tá bonito, né? Não sei o quê, sempre te elogia, tudo, né? E teve uma situação que eu achei muito legal quando a gente foi criar o nome da empresa.
Não sei se você lembra, mas naquela época a gente não podia usar a palavra saúde. Sim. E a gente tinha criado lá uma informação que salva, que saiu da cabeça da Kelly. Cara, e você foi muito decisivo. Você falou, pô, por que não? Pô, Vitor, mas é uma marca... Já rodou, já foi para o Iguatemi, o pessoal já comprou, já teve pessoas que falaram, é isso aí mesmo, essa informação ajudou, né? A gente já tinha um histórico ali, Sim. Né? E foi disruptivo. E é complicado, né, cara? Porque vamos entrar até em pormenores. Sempre quando uma empresa é vendida, uma negociação é feita, então você entra um contrato de no competition, né? Sim. Então, para quem está assistindo, fala, pô, eu vendi um negócio, eu saí de um negócio e assinou um contrato que você não poderia dar informação ou Sim. entrar nesse negócio da mesma forma, tal. Mas tem uma coisa que é chamada lastro, e isso começa a te chamar. E aí, esse lastro, ele entra num chamado seu, né? Como a gente estava conversando nos bastidores, você comentou sobre... Fala, pô, eu tenho uma unidade hoje, né? Sim. Uma unidade, assim, hoje as coisas fluem muito no teu ecossistema porque você tem uma unidade, corpo, mente e espírito, vamos dizer assim, né? Em tudo que você constrói. Então, cara, o chamado vem, né? Não sei se você já leu O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que ele fala um pouco da jornada do herói. Então, a jornada do herói, eu sou um herói transformado, você é um herói transformado, porque a gente teve vários desafios e quem eu sou hoje, óbvio que eu estou em transformação a todo tempo, eu estou aprendendo, tanto que eu falo de próximo nível, eu acredito que o que eu sou hoje, o que eu ensino às pessoas, que um dos nossos papéis é voltar depois e ensinar aquilo que a gente aprendeu, é alguém que sofreu, alguém que passou por muita coisa no mercado e fala, cara, não precisa ser assim. Mas eu tenho que construir tudo novo, que eu acho que é um pouco do que você está fazendo agora. Fala, pô, por que estão falando que não precisa ter revista? Por que estão falando que guia é assim? Por que estão falando... Pô, vou questionar. O mínimo que eu posso fazer é questionar tudo que me falaram, né? Exatamente, cara. E isso aí faz todo sentido, né? E na época esse assunto é muito legal, né, Vitor? Porque você também, como você participa de várias consultorias, mentorias também, né? Você orienta muitas pessoas hoje no Brasil inteiro, né? E essa questão do contrato lá foi muito marcante para nós, porque na época você acompanhou a revista Saúde, na época liberou que a gente poderia, essa no compete eles liberaram, Sim. Só que eles não deixaram a gente usar a palavra saúde, né? E aí a gente ficou 2 anos com Informação que Salva, né? Que era a plataforma, a revista. Quando entra a agência de marketing, né? A gente traz o IQS Saúde, acopla e vai embora, mas sempre usando Informação que Salva como nosso slogan. Sim. Né, cara? E assim, e as pessoas precisam saber disso, né? Porque naquela época era uma decisão importante, né? Sim. Estratégica, porque, cara, e a gente trocou muita ideia, né? Eu lembro muito bem, a gente falou, cara, e aí, vamos ou não vamos? Não, cara, vamos lá, Peter, você e a Kelly, vocês... Vocês já estavam há 7 anos no mercado, 5 anos, né? 5 Nosso anos. contrato ia vencer, né? Era um contrato de franchise de 5 anos, ou seja, eu sempre repito isso que é importante, nós saímos pela porta da frente, Exato. Nós saímos sem dever nada para ninguém, não tivemos problema nenhum com a franqueadora, o período que nós ficamos lá foi tudo legal, né? Temos até hoje eu tenho uma amizade boa ainda com um dos sócios na época, que era o Wesley, ou seja, fizemos tudo que tinha que fazer. Sim. Né? E nós estamos aqui hoje fazendo o nosso trabalho, né? Você hoje tem esse produto, né, de mentoria. Sim. Né? Eu vejo assim um papel do mentor, que eu vejo você é uma pessoa assim, e eu me coloco em xeque nas minhas consultorias, nas minhas mentorias. Hoje eu tenho um programa de aceleração, também eu falo um pouco sobre isso, mas eu olho muito assim, cara, se eu como mentor, eu não correr para buscar mais conhecimento, não buscar o próximo nível, inclusive meu programa de aceleração se chama Next Level, porque eu tô olhando sempre pro próximo nível para voltar e ajudar. O que acontece, que é um ponto de inflexão quando um desafio desse acontece, é quando o mentorado, e aí diga-se de passagem, o franqueado supera o franqueador. Em mentalidade eu tô falando, tá, gente? Vamos pensar num plano onde fala, cara, eu tô buscando mais conhecimento do que aquela marca que eu comprei e acreditei. Para chegar aqui, eu precisei dela, mas para ir pro próximo nível eu não consigo ir com ela porque ela não quer. Eu vejo isso, gente, em diversos mercados, em diversos setores, cisões de sociedade acontecem, cisões de parcerias acontecem, porque a gente, infelizmente, tanto numa sociedade quanto no modelo de franchising, a gente vai na velocidade do mais fraco, do mais lento, sempre. Então, pô, eu quero voar, eu tô na idade de conseguir adquirir as coisas, de conseguir fazer algo novo pro mundo, eu tenho ideias, mas a pessoa, não, agora não é o momento, agora eu não quero falar sobre isso, ou eu não tô em um momento de vida. O que acontece? Você vai na velocidade dessa pessoa, porque você vai tentando puxar. Cara, é tão louco que você tá falando, né? Você sabe que
nos últimos... eu te comentei aqui, né? Desde 2021, quando eu passo o Covid, minha vida mudou, né? Sim. Então, cara, assim, eu ia lá... Eu não jamais falando de religião, porque isso foi uma das coisas que até fui muito tratado com relação a isso no tempo particular, mas eu acredito em Deus. Sim. Assim, e não é nada de religião, mas assim, eu não acredito mais em coincidência, hipótese alguma. Uhum. Acaso. Eu acredito no que Deus tem para mim, naquilo que eu creio. Então, esse encontro nosso não é uma coincidência, é isso que eu quero dizer. Cara, faz muito sentido por quê? E esse assunto é tão importante que você vai lembrar do case, né? Quando a gente estava lá, Revista Saúde, você participou, cara, a gente fez cara, poderia ser um dos maiores cases, tipo, total, antecipando tudo que viria pela frente. Total. E não rolou. Uma revolução. E não rolou. Sim. Por conta de mentalidade. E tá tudo bem, cara. Não tô aqui para criticar, nem falar que tá certo, tá errado. Naquele momento, os sócios lá não quiseram fazer, eles tinham outra visão. Sim. Cara, mas assim, a gente tinha a visão. Exato. E aí, cara, hoje eu olho para aquilo, a nossa visão não estava errada. Uhum. E tudo aquilo que a gente planejou, sim, né, está acontecendo. Né? No meio da pandemia, a gente passou por outras coisas que nos tiraram um pouco do foco, mas era necessário fazer por conta que a gente precisava viver naquele momento. Mas você é um cara que você é muito criativo e muito inovador. E ao mesmo tempo, criatividade e inovação, eu também me encaixo nesse ponto, sim, causam uma inquietude. Você não consegue. Tem um bichinho que fica picando assim e falando, cara, você tem algo no coração que tá queimando? Você tem algo para entregar pro mundo e você não tá entregando. Então sempre vem um chamado para você. E aí, às vezes, aí a gente fala, pô, inovação sem execução também acaba se tornando uma alucinação. Né? Uma ideia, né? Sem ela ser executada, era só uma ideia. E aí você alucina a respeito Sim. disso, né? A gente até fala sobre isso. Vocês devem estar usando bastante aqui. A gente trabalha treinamentos de inteligência artificial Sim. também. E aí, falando de ChatGPT, uma das Sim. palavras que a gente usa é alucinação. Quando ele começa a responder coisas que não fazem sentido. Sim. Fala, pô, esse dado não existe. Por que ele está respondendo isso? Porque a gente não fez as perguntas certas, porque o banco de dados dele não era certo. E é a mesma coisa. Pô, por que a gente não executou? A gente tinha uma insegurança, faltava a nossa identidade, faltava essa coisa queimando. Na hora que você alinha isso no propósito, né? É uma flecha, vai embora, cara. Muito lance de incubar. Eu escutei uma palavra legal agora, de engravidar sobre isso, né? Uhum. Cara, e assim, lá atrás a gente pensou, a gente não estava errado, a gente engravidou daquilo, né? E hoje você está aqui de volta, tem muitas Sim. coisas. Na verdade, mudou algumas circunstâncias, mas o modelo praticamente é igual e andou. Uhum. Entendeu? Sim. Só teve algumas circunstâncias que a gente teve que o mercado nos chamou. Você sabe, eu nunca tive interesse de ter uma agência. Sim, sim. Mas diante da nossa credibilidade com os médicos, o cara falou, cara, você que vai tocar. Eu tenho visto, Renato, até para isso, vocês estão tendo resultado com agência, com esse modelo. Eu participo de algumas consultorias de empresas grandes. Uhum. Tá? Então tem uma... Não vou abrir o segmento aqui, Sim. né? Mas porque a gente entrou num processo até de conselho, Sim. mas numa empresa que fatura mais de 400 milhões ano. Então, pô, tem um resultado muito legal. Uma das maiores empresas do Brasil nesse segmento, tá? Que é de serviço. Tá. E uma das coisas que a gente viu lá, eles incorporaram, né? Eles não fizeram somente uma house dentro, né? Não criaram uma agência dentro. Eles criaram uma operação para facilitar a vida dos clientes. Por que eles fizeram isso? Porque eles viram que era core. Esse cliente ele só ia crescer se ele tivesse um apoio, porque estava demorando. Imagina, na linha de entrega, no que eles fazem, demorava muito se eles esperassem a agência. E aí, com isso, o trabalho deles era impactado. Então, vamos pegar o exemplo do que vocês estão fazendo hoje. Quando vocês tinham uma agência parceira que vocês falavam, gente, a gente precisa que vocês vão lá e gravem esse conteúdo e tudo mais. A agência vai falar, pô, eu tenho agenda daqui 2 meses. Ou, não é isso que eu combinei com o doutor, eu vou ter que fazer um contrato novo. Enfim, vários problemas que causam ruídos na comunicação. Ruído na comunicação, automaticamente você perde tempo. Sempre quando tem um ruído, ele causa uma pausa. Sabe um fluxograma? Sim. Na hora que você fala, se eu não sei se vai para cá ou se vai para cá, tem um sinalzinho que é de atenção. Você tem que parar. E aí, quando você olha para um modelo de que você tem esse produto que ele se tornou core dentro do teu negócio, você não precisa parar. Exato. Você já sabe para onde está indo, você sabe o que o médico precisa, com isso todo mundo ganha. E produz conteúdo e toca o barco e vai embora, né? E aí a produção de conteúdo é a maior dor hoje do mercado, certeza, né? Se a gente for olhar para a diferenciação, né? E acho que eu como especialista em diferenciação hoje, eu olho para isso muito assim, falo, pô, se empresas estão solucionando esse problema, essas empresas vão prosperar. Porque o profissional ele sempre vai precisar disso. Exatamente. Vocês podem treinar ele para fazer isso, mas ele vai precisar do próximo nível. Vai falar, pô, você me treinou até aqui.
Você me treinou para fazer vídeo, agora eu sei abrir o celular, sei fazer um stories. Comprei até um microfone de lapela, ele pode falar isso. Então, no dia a dia, eu consigo gerar meu conteúdo, eu melhorei isso que eu não fazia antes. Vocês me ajudaram. Só que eu só fico até aqui. Porque vocês já estão no próximo nível, cara, buscando como inovar. E isso faz muito sentido, Vitor, porque assim, ó, a gente tem, por incrível que pareça, cara, você vai gostar dessa parte. A gente tem aberto Instagrams de médicos. Uhum. Tem casos... Iniciado. Não, tem casos que o cara tava com o Instagram fechado. Ah, entendi. Não, tem 2 casos. Tem um caso que o cara não tinha Instagram, então nós abrimos, né, do zero. E tem casos que o Instagram do cara tava fechado. Ou seja, não tava o público entrando lá. Então, aí no mundo atual de hoje, que a gente olha e fala, cara, pô, não tá todo mundo sabendo do Instagram. Não tá todo mundo sabendo ainda. E aí entra numa dor, Renato, de tipo assim, pô, eu sei abrir o Instagram, mas eu não sei o que eu coloco, o arroba, que é um dos principais problemas, né? Eu não vou entrar nessa parte de marketing básica aqui, mas é de cara. Você fala assim, ó, o médico não sabe o arroba, não tem uma foto profissional para utilizar em relação a isso, não tem uma descrição clara do que ele entrega, e aí depois, na hora que vai para baixo, não tem destaque, não tem conteúdo que entrega valor e tal. Então você vê e fala assim, cara, não é uma coisa simples. Parece fácil, mas não é. E tem uma outra coisa muito legal também, que a gente escuta muitos dos nossos clientes falar o seguinte, o cara, puxa... até teoricamente, às vezes eles acham que o nosso trabalho, você já vivenciou isso também, eu já escutei alguns falarem para mim, isso aí doía muito em mim, hoje não me dói mais porque eu acabei me curando desses negócios tudo. O cara fala, isso aí meu filho faz. Uhum. Você já deve ter escutado isso lá no período de agência. Essa arte, para fazer isso aqui... Eu faço no Canva, lá eu abro... Canva e tal. Cara, mas hoje nós temos muitos médicos, assim, e na verdade a gente foi entendendo o perfil do nosso cliente, do nosso público-alvo ali, né? Quem que é o nosso avatar, né? Sim. E essa pessoa fala, cara, assim, eu preciso de vocês porque eu não tenho tempo, eu sei que vocês vão fazer, vocês me cobram, vocês ficam em cima de mim para sair. Por quê? No nosso caso, o médico sempre foi muito treinado para quê? Para ir lá, executar, fazer, estudar, ele não está preparado para fazer marketing. Sim. Então, quer dizer, nós embutimos nele uma disciplina. Cara, e aí o que acontece? Toda vez que o cara... ele vem pro jogo, que ele fala, beleza, vou ter que separar um tempo aqui para gravar, vamos fazer isso, que ele muda a mentalidade dele e vai para ação, o resultado soma. Porque nós estamos do lado de cá, ele está do lado de lá, e aí essa somatória é top. Se você melhora a percepção dele de valor das coisas, né? Isso eu costumo dizer que é de graça o Instagram, mas ele não é barato. O custo é alto do aprendizado. Sim. Então, abrir uma conta é de graça. Qualquer um consegue lá abrir a conta. Mas, cara, vai custar uma queima de neurônios. Não é só abrir uma conta. Na hora que ele entende esse processo de posicionamento e você leva ele, mostra esse caminho do ponto A ao ponto B, o que você pode fazer por ele, ele fala, cara, preciso mais disso. Ótimo. E aí é só a ponta do iceberg, né? Porque ele precisa mais disso, por exemplo, para gerar conteúdo. Mas aí vocês devem resolver esse problema, ajudar ele a fazer. Tá bom, aprendi aqui, preciso de vocês me ajudando nisso aqui, mas eu gero, mas não vendo. Não chega a venda para mim. Aí a gente abre uma outra caixinha de fala, pô, o que você precisa fazer com isso? Aí, né, tráfego pago, ou você precisa colocar sua secretária para vender, dar uma forma estratégica para você. Para a equipe. Um pacote de serviços onde todo mundo aprenda a vender. Quais são as mensagens padrões na hora de fazer uma abordagem para um cliente para melhorar a conversão? Então, hoje a gente fala muito, né, de copy. Sim. Se a gente olhava há 5 anos atrás, não era tanto assim. Então, a partir da pandemia, principalmente, que a gente viu vários especialistas de copy vindo para o mercado e ensinando a fazer, você começou a ver a importância. Porque antigamente era só... A premissa antigamente era básica. Era o quê? Mandou mensagem e responde. Não demora para responder. Hoje era não isso. Mais. Hoje não mais. Hoje é o quê? Qual mensagem você vai responder? Em que momento você vai utilizar essa mensagem? Louco, né? E como você oferece um produto e um serviço para ele comprar sem ele imaginar que ele está sentindo dor. A pessoa ela tem que sentir prazer na hora de contratar um produto, né? Então, como que um médico antes vendia só uma consulta de R$400 e ficava dentro de um plano da Unimed pagando uma luva imensa para entrar e de repente ele fala, cara, essa consulta aqui de R$400, eu posso criar um programa para esse cliente, para esse paciente, oferecer várias coisas, eu consigo cobrar R$10.000 nesse programa para ele, parcelar para ele em 12 meses e tal, mas eu acompanho esse cara, eu aumento meu LTV. E eu vou cuidar da saúde dele. E para quem está assistindo isso não tem como a gente falar de saúde sem falar de qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, a gente tem que ter acompanhamento. Eu vou até citar um exemplo muito que a gente fez com um dos principais clientes nossos. Eu vou compartilhar o nome do cliente, o que a gente fez. Mas tem uma coisa que é muito importante para quem está assistindo a gente. E a gente fala às vezes termos difíceis, mas nada mais é um LTV, o Lifetime Value, é o tempo que esse cliente fica colocando grana para você.
Legal. Então, cara, se você entende que esse cara ele precisa de um programa continuado e você fez só uma consulta de R$ 400, mas você precisa dele, ele precisa de você e você entende que você pode gerar muito mais valor para ele durante um ano, por que você vende só a consulta de R$ 400? Por que você não acompanha ele durante 1 ano, 2 anos, o tempo que for, ou pro resto da vida dele, promovendo qualidade de vida? Teve um case que a gente fez, Renato, que foi marcante assim para nossa vida. Foram 2, na realidade. Ô, Vitor, só um pouquinho. Ô, Marquinhos, antes de continuar, manda uma mensagem pra Lara. Nós estamos ao vivo aqui, não tem problema. Fala pra ela que eu quero que ela vá comigo almoçar com o Vitor, tá? Só para ela se preparar lá, tá bom? E teve um case muito importante no final do ano passado. Em 2021, a gente fez um trabalho totalmente disruptivo com a Pfizer. A gente atendeu... que é uma das maiores farmacêuticas do mundo, né? Do mundo. Inicialmente, a gente fez um projeto para os 120 líderes da América Latina da Pfizer. Então, na volta do Covid, a gente trabalhou transformação digital para essa galera que estava voltando, criando projetos de inovação e tudo mais. Ganharam um prêmio com isso, foi totalmente disruptivo. Assim, a gente fez meio que um hackathon, os líderes colocando a mão na massa, e aí no final tinha um Shark Tank, sabe? Modelo Shark Tank. A Marta Dias, na época, era a CEO da empresa, junto com o diretor de inovação, eles avaliavam os projetos. Então foi totalmente disruptivo isso. E aí depois, durante o ano todo, isso foi final de 2021, o ano todo de 2022 a gente atendeu praticamente a Pfizer toda. Tem 5 ou 6 unidades de negócio, a gente atendeu 5 delas. No Brasil. Unidade de negócio que a gente fala são o setor. Então tem internal medicine, tem doenças raras, tem força de vendas, tal. Desses setores a gente só não atendeu um, que foi a oncologia, mas do restante a gente fez projeto de inovação com todos eles. E o ano passado a gente fez um projeto que foi muito importante, que nunca na história, eu acho que se quem tiver essa informação, a gente nunca tinha visto isso na história, a gente fez um projeto com os principais stakeholders da Pfizer. Ou seja, quando a gente fala stakeholders, são todas as partes que são interessadas no modelo de negócio, e aí a gente olhou para os principais clientes da Pfizer. Quando a gente fala clientes, a gente fez um evento de inovação em São Paulo com 60 clientes. Na realidade foram 120, foram 60 num dia e 60 no outro dia, onde no mesmo grupo de negócio lá que a gente estava tratando, tinha Sírio-Libanês e tinha Albert Einstein co-criando inovação. Trabalhando a inovação. Então a gente fez esse projeto em 3 fases. Até a Maria Paula do Cacete Planeta... Sim. Ela é embaixadora da paz, né, da ONU, né? Então ela que apresentou junto com a gente, foi super legal. Na primeira parte, a gente perguntou para todos que estavam participando, porque a gente entrou no modelo de plano de saúde, que está acontecendo uma bolha, provavelmente vai estourar em breve, a margem de lucro é muito baixa. Se não mudar a qualidade de vida dos pacientes, a gente vai ter um problema muito sério em relação aos planos de saúde. Depois porque eu quero voltar nesse assunto aí, tá? Boa. Para não te perder o raciocínio. E aí a problemática do que a gente fez lá foi, a gente trouxe o problema e falou, como que a gente resolve esse problema? E aí, uma das coisas que quem está assistindo a gente, acredito que a gente fale com vários médicos, ao mesmo tempo que a gente fala de Open Finance, né? Então, de grana, Open Banking, onde a gente, em um banco só, a gente tem toda a informação dos outros bancos que participam disso, a gente fala muito sobre Open Health. Então, como as informações serão distribuídas? Como um hospital tem os dados do paciente no outro hospital. Então, o paciente foi atendido aqui, ele não precisa fazer o mesmo exame, ele não precisa... Não, eu tenho teus dados de vida. Porque a gente está falando de qualidade de vida, que a gente precisa ter dados. Concordam comigo, né? Olhando de uma forma geral, eu preciso entender como está a vida desse paciente para melhorar a qualidade de vida dele. Se eu já tenho a informação, eu consigo avançar mais. E aí, olha que louco, Renato. Isso, a gente começou o projeto e uma das coisas que a gente falou sobre Open Health, a maioria falou, não, isso não tem como fazer, sabe? É muito complicado, é muito complexo. Eu não vou liberar o dado, a informação. Exato, mas olha isso. Aí a gente foi para almoço. Eu sentei na mesa junto com 2 diretores de 2 hospitais lá, e aí eles falaram, Open Health a gente já está fazendo, já faz mais de 1 ano já, a gente se juntou, são dois hospitais de Porto Alegre. Ele falou, cara, dá trabalho no começo? Dá trabalho, mas depois é vida. Eles já trocam essas informações. São 2 hospitais concorrentes. E quais são os benefícios disso, Vitor? Tempo de vida da pessoa, no final é isso, sabe? Por um negócio, você consegue agilidade, você consegue colocar o profissional certo, você consegue não gastar com equipamentos como você gasta. Então, por que eu vou gastar mais
mais equipamentos numa rede onde eu não preciso gastar. Legal. Porque eu não vou entrar nessa seara, mas tem um outro lado, né? Hospitais viraram unidades de negócio, de modelos de negócio, onde a gente tem grupos de investimento adquirindo hospitais e comprando em atacado produtos, tal. Então, eu tenho sócios em outros projetos que eu tenho acesso a isso, né? Então, a gente tem essa problemática. Mas o que foi legal, voltando por causa da Pfizer, a gente perguntou a primeira coisa que a gente perguntou para eles, e aí tinham várias dinâmicas, o que acontece no mundo hoje? E aí eles falaram, vai ter problema com a saúde, vai ter um colapso aqui, a gente está vendo inteligência artificial, a gente está vendo isso e tal. Eles entravam nisso, né? E aí depois a gente fazia uma segunda pergunta. Como o que acontece hoje muda o amanhã? Para eles terem um pouquinho de visão de futuro, sabe? O que está acontecendo hoje, como que vai alterar o amanhã dessas empresas, né? Desses hospitais, da saúde, da qualidade de vida das pessoas. Aí eles iam me perguntando. A terceira pergunta que a gente fez... Tipo uma previsão do futuro. Uma previsão de futuro. A gente usou uma metodologia autoral, a gente tem um método autoral dentro da ThinkPlug, que é uma das minhas empresas, que surgiu em Barcelona em 2015. Eu estou no projeto desde 2017, que é um dos meus sócios que você até chegou a conhecer, o Ale, que ele era especialista em designer, em branding e tudo mais. E a gente acelerou esse projeto a partir de 2017 no Brasil. O que a gente fez aqui depois? A gente fez uma previsão de futuro, uma ferramenta nossa, onde a gente falou, como que o hoje muda o amanhã? Beleza, eles pensaram nisso. A terceira pergunta que a gente fez para eles é, o que a gente pode fazer junto? Não tem como fazer sozinho. O futuro da saúde, ele não é decidido por um hospital, ele não é decidido por uma farmacêutica, ele não é decidido por uma indústria de drogarias, numa rede de drogarias. Ele é decidido por um conjunto de práticas que vão mudar o mundo. Sim. Então, melhora a qualidade de vida, melhora toda essa conexão. Então, foi muito disruptivo pra gente, assim, a entrega e a forma com que eles trabalharam junto, né? Falando de case, assim. Não, e até louco também de você conseguir reunir tudo isso, né? Porque uma grande farmacêutica mobilizando 120 stakeholders, tipo assim, cara, e o povo... No espaço de inovação, foi no espaço de inovação dentro de São Paulo, neutro. Então não tinha isso aqui é disso aqui. E as pessoas toparem e, cara, deve ter saído muita coisa boa dali, né? A gente usou inteligência artificial dentro do evento, então eles iam respondendo, a gente colocou um mapa mental na tela e esse mapa mental ia criando novas possibilidades em relação ao que eles colocavam com inteligência artificial. A gente utilizou softwares em grupo para eles irem participando de todo o evento, eles participavam junto com a gente. Então eles davam nota, eles falavam o que estava acontecendo, qual era a opinião deles, então a gente deu voz para eles. O evento a gente criou a estratégia baseada em futurismo, só que a execução foi deles, né? Eles foram os protagonistas. Eu acho que é o grande desafio hoje é entender que não é você, não sou eu, é quem a gente está ajudando a mudar a vida que é o protagonista. A gente é só uma ferramenta só de mudança na vida dessas pessoas. Cara, muito doido. Ô, Vitor, vamos falar um pouquinho de você agora. Então fala para ela que então ela não vai dessa vez, vai perder uma oportunidade. Tem problema, mas eu falo, eu vou com o Vitor, tá tudo certo. Vitor, queria saber um pouco mais de você, porque nós estamos falando aí no meio aí, quando a gente estava junto lá, teve a pandemia. Sim. Né? O que aconteceu dali para frente? Assim, você vinha sempre nesse lance de inovação, se tornou um dos maiores experts disso, especialistas no Brasil, né? E como é que, para onde que caminhou tudo isso, né? Hoje você tem a mentoria do Next Level. Isso. Né? Fala um pouco de onde você está inserido, Sim. O que você está fazendo, assim, onde que você tem ajudado e quem você puder falar também que está autorizado, né? As empresas que você já trabalhou, que você já ajudou, né? É importante, né? Para que as pessoas saibam um pouco mais. Sim. Bom, acho que se eu olhar de uma maneira geral, assim, a minha vida, eu estou inserido no ramo 80-20, 80% das coisas que eu faço hoje, eu estou inserido no ramo da educação executiva. Tá. Então, hoje, tanto nos programas de mentoria... Por quê? O que foi interessante? Eu atuei em vários mercados. Acho que o panorama geral, né? Até 2020 eu fiz diferente. Você fez ao contrário. Até 2020 eu tive agência física. Essa agência já tinha 8 anos. Foi uma das primeiras agências de digital de São José do Rio Preto. A gente trouxe uma carteira de clientes legais, um resultado legal e tal. Eu fui muito feliz em relação a tudo que a gente fez até aí. Porém, sabe aquele que eu te falei do incômodo, né? Tem um mosquitinho que fica falando no teu ouvido e fala assim, cara, mas tem mais alguma coisa além disso? O mercado não é só isso. Em 2016 eu comecei a estudar muito inovação.
Lembro. E aí, ao mesmo tempo que eu estudava inovação, eu falava, pô, mas o marketing tá mudando, eu preciso mudar algumas coisas aqui. E eu comecei a fazer um evento chamado Reset. Lembro. Né? Esse evento de inovação aconteceu em 2017, você participou em 19, né? Acho que foi, né? Mais de 1.000 pessoas naquele ano. Lá no Paulo Moura, né? Sensacional o evento. E aí a gente fez 2017, 2018, 2019, 2020 ainda a gente fez na pandemia. Esse Aquilo evento era totalmente disruptivo, né, Vitor? Era. Porque você era muito louco, né, cara? Na verdade, o cara que é inovador, ele passa por louco. Eu fui o cara, né? Inconsequente, né? Tudo isso aí. A gente passa por isso, né? Eu acho, dentro desse processo, eu acho não, eu tenho certeza que eu fui o herói transformado no meio disso, né? Da jornada do herói, onde a gente entende, né? Falando um pouco de arquétipo, né? A gente tem o guerreiro. Sim. E aí o guerreiro nada mais é do que aquela pessoa que escuta o seu chamado e ela caminha em direção àquilo que ela tem que fazer. E aí depois você volta e ajuda o resto do mundo, né? Então, até a gente fala sobre, tem o guerreiro, tem o arquétipo do mago, do governante, tem várias coisas que acontecem na nossa vida. Você puxou à frente, meu. Que estão arquetipicamente, a gente fala muito do inconsciente coletivo, né? Então, é algo que a gente sabe como funciona, né? E eu vejo muito essa parte assim, pô, eu fui esse guerreiro que foi entender as coisas para voltar depois e compartilhar um pouco, porque esse incômodo meu eu vi que era incômodo de outras pessoas. Sim. Então o nome do evento, Reset, era totalmente disruptivo, porque teve olha que louco isso, em 2020, com a pandemia, o Fórum Econômico Mundial, o principal órgão hoje que faz esse fomento em relação a relatórios, a colocar os maiores economistas do mundo para falar do futuro, em 2020, com a pandemia, adivinha o nome do fórum? Reset. Entendeu? Então, aí é onde a gente fala, pô, talvez eu perdi o timing algumas vezes, sabe? De coisas que eu deveria ter seguido meu coração, minha intuição, e eu demorei mais para fazer o que tinha que ser feito. Mas eu acho que nada mais é do que a forma como que as coisas acontecem. Eu acho que a maturidade me trouxe muita coisa, minha visão de mundo mudou, então eu sou uma pessoa diferente também, não tem como... Agora é mais fácil falar, eu tava até te falando, né, do Flávio Augusto, né? Eu tive uma mentoria com o Caio Carneiro no final de semana, e aí ele falou do Flávio, falou assim, cara, o Flávio falou que em 3 anos ele construía tudo que ele construiu, o império que ele construiu. E acho que você pensa da mesma forma, eu também, com o conhecimento que a gente tem, a gente aceleraria muita coisa, né? Certeza. Mas você foi muito louco, cara, porque fazer aquilo em São José do Rio Preto, com todos os desafios, né? E de cara, tudo, e né, até cara? hoje eu encontro as pessoas na rua e o pessoal fala, e aí, cara, quando vai ter reset, sabe? A galera me pergunta ainda hoje. Pensar, porque olha só, você foi digamos assim, um dos pioneiros, vamos usar uma palavra velha, né? Antiga, né? Pioneiro, né? Mas é a verdade, né? Sim. Você foi um dos pioneiros nisso, porque, cara, vamos pensar o seguinte, nós falando de 2018, 2019, você, e a equipe toda, né? Sim, lógico, sim. você mais capitaneado por vocês fazem um negócio que vem estourar na pandemia. Sim. Entendeu? Que é o marketing digital, cara. E a gente fez transmissão, olha isso, em 2019 a gente fez transmissão online no telão do evento com o Maurício Benvenuti da Startse. Então teve uma palestra online que pouca gente falava sobre isso. Na pandemia estourou também e tal, mas a gente já fez isso naquela época. Muito louco, né, cara? Tipo assim, é isso aí, cara. Mas foi louco. E aí você perguntando, né, um pouco de mim, cara. Em 2017 eu comecei a fazer o evento, 18, 19, e aí é onde fala que os pontos se conectam. Eu acredito muito que os pontos vão se conectando. No meio disso, eu disse da startup de educação, da ThinkPlug, que hoje é uma das que eu participo, a gente acelera ela no Brasil. E em 2017 veio um sócio meu, ele criou ela em 2015 em Barcelona, em 2017 ele voltou para o Brasil. Quando ele voltou pro Brasil, que é o Ale, eu falei assim, cara, vem ser meu sócio, né? Eu te dou um pedaço disso aqui e você me dá um pedaço disso aqui, né? A gente falou, vamos, né? Você me ajuda a acelerar essa visão de futuro que eu tenho. Eu também gosto muito de criatividade, já vim estudando criatividade, porque não tem como ter agência sem ter criatividade, não faz sentido algum. Total. Eu falei, cara, eu tenho muito interesse em trabalhar com isso daqui. E aí a gente começou a acelerar, começou a fazer alguns workshops presenciais. Então a gente reunia turmas e fazia workshops presenciais. Em 2019 a gente fez um em Alphaville. E foi super legal, foi dentro de uma startup lá, super bacana e tal. E aí, olha que louco. A gente fez pandemia, ficou todo mundo sem saber muito o que fazer, para onde ia. Em 2021 eu estava palestrando em Salvador. Aí eu já estava mais com essa carreira também de palestrante mais fixada. Eu estava em Salvador palestrando, eu recebo uma ligação de um dos alunos nossos que fez o treinamento em 2019. Falou assim, Vitor, eu tô com um grande problema aqui para resolver. Na realidade, essa empresa está com um grande problema para resolver.
E eu não sei, cara, a gente tá procurando empresa, faltam 3 semanas para fazer isso, para acontecer esse evento, a gente não tem ninguém para resolver. E era a Pfizer. Só era a Pfizer. Então, olha como os pontos se conectam no caso. Pô, esse cara foi meu aluno 2019. em 2019. 2021. A gente causou impacto na vida dele, Sim. porque ele aprendeu a metodologia, entendeu que a gente poderia ajudar. Em 2021 me ligou e aí em 3 semanas a gente fez aquela primeira parte, aquele primeiro evento de inovação. Mas aí sempre dando sequência, né? Você foi dando sequência mesmo na pandemia, né, Sim. cara? Deve ter, assim, a pandemia deve ter sido um dos maiores cases para você de tudo, de experiência. Cara, porque ali virou digital 1000% e precisava ter né, criatividade, inovação, tudo. E aí entra numa fase que foi assim, até a parte de agência, foi onde eu virei a chave que eu comecei a ensinar agências a trabalharem. Então, as agências me contratavam e falaram, cara, eu não sei o que fazer aqui. Aí eu já ia e fazia a mentoria de processo de aceleração dentro deles. E aí foi onde surgiu, né, com tudo que eu vim fazendo. Aí você perguntou, pô, de alguns clientes eu posso abrir. E eu sou muito feliz em falar que eu acho que eu atendi as maiores empresas do mundo em diversos segmentos. Então, se a gente pegar o segmento da moda, eu atendi a Gucci. Eu já fiz treinamento com os líderes da Gucci no Brasil. Se a gente for falar de beleza, já atendi o Grupo Boticário recentemente e já atendi a L'Occitane. Telefonia, já fiz palestra para Vivo. Farmacêutica, atendemos Pfizer, Sanofi, Takeda, atendemos várias farmacêuticas. Automobilismo, atendemos Chevrolet, uma das maiores companhias do mundo. Então, acho que dentro de vários segmentos assim a gente atendeu os maiores players. E aí o que aconteceu? O conhecimento você não pode guardar para você. Sim. Eu trabalhei, participei estrategicamente em diversos projetos grandes. Com isso eu comecei a falar, pô, mas e o pequeno e médio empresário que não sabe qual é o próximo passo? Por isso que eu chamo de next level. Eu comecei a mentorar essas empresas que queriam mudar de nível, que não sabiam qual era o próximo passo. Legal, hein, eu Vitor? criei um programa que tem um método também, onde eu ajudo essa empresa a atingir o próximo nível. Que é um programa de mentoria daí. Que é um programa de mentoria, que durou 3 ou 6 meses. E aí esse pessoal entra em contato, tipo assim, faz da inscrição, beleza, tem a taxa lá, tudo certinho, que deve ser bem bacana, que sempre foi muito, tuas coisas sempre muito bem feitas, Sim. imagino eu. E aí ali ele define se ele quer ficar 3 meses ou 6 meses. Sim, o que diferencia, assim, primeira coisa, né? Eu não aprovo todo mundo, então passam por uma seleção, eu entendo se essa empresa vai fazer sentido está ou não. no nível de mentalidade para esse momento, porque talvez o que ela quer eu não possa ajudá-la. E eu sou muito... Pô, se quiser falar sobre finanças, eu não sou o cara de finanças. Eu sou o cara de estratégia, eu sou o cara de marketing e de inovação. Então, isso me diferenciou no mercado. Eu uso essas ferramentas ao meu favor, eu entrego melhor. Então, primeiro, eu entendo se isso que eu tenho para oferecer faz sentido para o cliente. Beleza. Depois eu entendo o nível de maturidade dele. Se ele estiver muito lá embaixo, eu tiver que puxar para um nível onde muita coisa tem que mudar, talvez ele não vai conseguir. Viu? E aí do que ficou ainda, você ficou com a Think Plug? Com a Think Plug, com o Next Level, eu participo de um coworking aqui em Rio Preto chamado Legato, eu participo de uma indústria moveleira chamada Fibrato e... Ô, louco, a Fibrato. Que Você mais? tá na Fibrato, cara, eu que tô legal. há 5 anos, eles eram clientes, né? Aí hoje então, você faz parte de... Hoje eu tenho parte no resultado, enfim, eu tô com eles há um bom que tempo. top, hein, cara? Porque virou uma doidura também, cara, né? assim, não vou abrir em números assim, Sim, mas vamos imaginar que hoje é nacional, né? Hoje é nacional, a gente tem um braço muito grande voltado para o corporativo, então a gente atende grandes hotéis, grandes pousadas, tal, resorts. Eu criei um grupo, né, um direcionamento, um braço, onde a gente tem toda a ferramenta, desde automação para esses contatos. Então, eu uso robôs para identificar quem são esses caras. Enfim, não vou entrar que é meio pira assim, mas tem colaborador cuidando disso hoje, fazendo reunião com grandes empresários, com grandes donos de resorts, tal, todos os dias. Acabou que só a Nexo que no meio do caminho ficou para trás nesse sentido. Eu acho que a Nexo meio que dissolve. Perdeu o Nexo. A Nexo meio que tem um pouco de Nexo em todo lugar, sim, sabe? Eu entendi. Eu acho que o reset, aí muita gente pergunta para mim, fala, pô, mas por que não volta o reset? Eu falo assim, cara, o meu coração pulsa em relação a fazer, meus sócios sabem disso, só que quando eu olho o nível de entrega de tudo que tem que ser feito e tal, hoje eu tô transformando a vida das pessoas, mais de 1000 pessoas, né, de várias empresas, tem milhares de colaboradores, é mais importante minha participação, talvez em algum momento faça sentido voltar,
CNPJ tá aberta, do que fazer um evento, né? Exato. Tem todo um modelo de negócio, uma construção de modelo de negócio em relação Cara, sabe o que é legal, né? Essa conversa, eu sempre gostei muito de conversar com você, mas assim, porque é um cara como você, através das coisas que a gente fala, eu lembro que você estudava muito, né? Consegue se projetar o futuro. Sim. Cara, e faz muito sentido isso. É lógico que não vai acertar 100%, mas um grande percentual se alcança, né? Sim. Até olhando para nós hoje, cara, praticamente, Vitor, nós mudamos muito pouco do que a gente planejou lá atrás. Uhum. Tivemos algumas mudanças porque, na verdade, a gente teve que virar agência. Sim. Por conta que senão a gente não sobreviveria também financeiramente, porque na pandemia ninguém pegava revista e... Quer dizer, e deu um boom, né, de agências digitais na pandemia, né? Era aquela coisa. E evento também, que era um outro core business nosso pesado, também não aconteceu durante 2 anos, enfim. Mas olhando assim, o que a gente planejou em 2019, o que a gente está executando em 2024 e já pensando para frente, cara. E essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Como é que é isso, cara, para você, assim, de olhar para o cenário atual e ver tudo aqui e olhar para trás também, né? Passado, olhar e olhar para o futuro. Sim. Como é que é isso? Cara, eu gosto de uma frase de um dos maiores futuristas do mundo, chamado Thomas Frey. Que eu vou parafrasear aqui, não vai sair igualzinho a dele, mas basicamente ele fala que não é só a forma com que a gente olha para o nosso presente que muda o nosso futuro. A forma com que a gente olha para o futuro também altera o nosso presente. Porque se eu consigo ter uma visão de futuro e falar, cara, tem essas tendências que estão vindo, o marketing está acontecendo dessa forma, a inovação está acontecendo dessa forma, como que eu consigo? Porque é um cheiro, é uma tendência, assim, isso não se consolidou ainda. Falar, cara, eu acho que a próxima tendência é sobre isso, mas eu consigo acelerar ela, eu consigo trazer para o momento atual e falar, vamos começar a fazer isso diferente? Então, essa parte de influenciadores digitais, de criadores de conteúdo, cara, isso é uma tendência lá de trás. Hoje a gente fala que todas as empresas são uma empresa de educação. O Google vem falando isso em 2017, mas agora, em 2024, tá na boca de todo mundo. Então você fala, pô, todo mundo tá olhando para educação, as grandes, as multinacionais estão vendo que tem que criar conteúdo, tem que entregar valor e tudo mais. Mas isso já era uma tendência que já estava começando. Então, eu acho que eu tenho uma facilidade e uma intuição apurada para conseguir olhar para isso e falar, cara, isso aqui tem sentido. Sabe, isso aqui tá crescendo muito e se eu fizer diferente? E aí acho que entra numa coisa que você também fez, eu sei que também você participou muito disso e é da sua vida isso também. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, cara, quilômetro de rodagem conta muito. Não adianta, cara. Verdade. Não adianta. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. E eu fui o cara que, trabalhando assim, eu fui do chão de fábrica até trabalhar com vendas. Vendas mudou muito a minha vida. Depois fui gerente. Depois eu falei, cara, eu quero empreender. Então, meu último cargo CLT acho que foi diretor administrativo de uma construtora. Depois disso, eu já tinha terminado meu MBA em marketing, já estava dando aula. Aí eu falei, cara, eu preciso... Então, você entende assim... Eu já estava dando aula com 22 anos, já estava com aquele tino, eu falei, cara, eu preciso ensinar as pessoas isso que eu estou aprendendo. Exatamente isso. E é o que eu faço hoje. E aí tinha essa inquietude de falar, pô, mas eu sou muito grato pelas pessoas no qual eu trabalhei, né, e tudo mais, mas eu falei, cara, dá para fazer diferente, dá para empreender diferente. Então, eu sou esse cara, que foi mudando, assim, foi alterando, cara, e foi aprendendo. É muito legal, né, porque a gente voltar hoje no túnel do tempo aí, 2018, 2019... quando vocês eram uma das pioneiras no marketing digital em São José do Rio Preto e executando bem, falando de tráfego pago lá em 2018. Sim. Cara, porque até hoje o tráfego pago ainda não entra na cabeça das pessoas. Cara, não estou dizendo todos. Não, né? A gente atendia clientes de São Paulo, cara. A gente tinha uma carteira grande, falando de nível de consciência, né? Que valorizava o que a gente fazia. Cara, vocês são muito loucos. Pensar o seguinte, Vitor. Hoje nós somos uma agência muito por conta da confiança que os nossos clientes têm na gente, né? Então você já deixou de ser agência lá em 2020, por aí. Sim, 2020. E aí você já está noutra levada. Quer dizer, cara, isso é muito louco, né? Essa coisa de antecipar o futuro, né? Sim. Porque aí em 2020 o marketing digital bomba. Cara, tráfego pago, aí o Meta, Google Ads, LinkedIn, todas essas paradas, TikTok, né? Tudo isso aí cai para dentro. Agora, um que eu acho muito legal, que eu de vez em quando o Pinterest lá, que é uma plataforma legal também, que eu vejo meu filho entrando e tal. Cara, isso tudo lá atrás para você já era um cenário de hoje.
Cara, em 2020 esse negócio, cara, é muito louco. Como é que assim, de aproveitar, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar algumas tendências. Tem algumas coisas que passam e você não segura. O ano passado, eu ajudei, trabalhei na criação, no branding, no posicionamento de uma empresa. Com a agência, eu já tinha esses pitacos já, né? Eu já era uma consultoria, uma mentoria que eu vendia e não cobrava. Sim, eu lembro. Era uma desvalorização do que eu fazia, porque eu não tinha esse nível de consciência. Então, em 2017, eu fui para dentro de uma empresa de tecnologia, eles me contrataram e eu fui entender o modelo de negócio. Dentro desse modelo de negócio, eu vi que tinha um potencial escalável para uma startup, que ela não era startup, ela só prestava serviço, era um serviço de tecnologia, então você pagava por mês lá, mas você não utilizava ela como uma plataforma. Falei, cara, isso aqui é uma startup. Isso aqui estava pronto. Isso aqui pode valer milhões, e vale hoje, tá adiantando já, vale milhões. Falei, isso aqui tem um negócio aqui. E aí eu ajudei a fundar, ajudei a acelerar e tal. Em 2020, terminando a agência também, a gente parou a parceria. O ano passado, o CEO dessa empresa me chamou de novo, falou, cara, preciso de ajuda. Não estou batendo meta, não estou atingindo esses resultados, tal, preciso que você me ajude a acelerar isso. Aí eu fiz um trabalho até bem, eu ia 2 manhãs por semana lá, eu agilizava algumas coisas lá para a gente conseguir atingir os resultados. Final da estratégia disso, né? A gente fez um grande lançamento de uma plataforma, de um sistema e tudo mais. Aí em outubro do ano passado eu falei, cara, eu fiquei de abril até outubro. Eu falei, mas eu não consigo, eu tô louco de viagem, de coisas, meus projetos estão pipocando aqui, eu não vou conseguir continuar nesse projeto. Mas eu avisei para ficar até dezembro. Eu avisei em outubro, eu falei, cara, eu fico até dezembro. E aí dezembro consolidou, foi o único ano que bateram 110% de meta. Nunca tinham batido a meta desse produto antes. Então, que louco, hein? Eu acho que tem meio que um cheiro, assim, tem uma intuição de coisas que eu falo assim, não vai para esse caminho, não. Porque eu vi o outro lado de agência, sabe? Então, cara, não gasta com isso aqui, não. Vamos gastar com isso aqui, tira o pé daqui e vamos fazer isso. E dá certo. Aí eu falo assim, pô, mas é intuição? Só não. Tem quilômetro rodado, cara. Bati a cabeça muitas vezes. Tem muitos clientes que acreditaram na época que eu não sabia se era real, né? E como é que você faz, assim, até uma curiosidade, né? Que eu acho que quem te conhece sabe que você é um cara muito humilde. Sim. Você é um cara sempre muito bacana, atencioso. Por mais que hoje você é um dos maiores do Brasil, você não mudou a forma de você ser. Não, acho que isso não. A essência, não, porque eu lembro muito bem uma viagem que nós fizemos. Para o Umuarama. Para o Umuarama, e você lá parava todo dia de manhã para meditar, uma das coisas que você deve fazer até hoje, acredito, né? Você sempre foi um cara muito centrado em tudo isso. Sim. E por mais o sucesso nunca te subiu a cabeça. Isso acho que é o primordial. Mas como é que você faz internamente que você está vendo o futuro de um negócio, sei lá, o que quer que seja, e aí você tem que voltar para a realidade? Como é que você faz para lidar com isso e saber, cara, tipo assim, sabe, dar uns passos para trás e falar, cara, o povo aqui não tá no mesmo nível. Sim, sim. Né? Então, nesse caso, de voltar na conversa, falar, cara, eu tenho que me atualizar e ficar aqui e a todo momento fazer isso, que a tua cabeça deve ir longe. Sim. Imagino eu, você olha para minha empresa e fala, cara, dá para fazer isso, fazer aquilo. Eu tava perguntando um monte de coisas para lá aqui, mas como vocês já estão abre isso aqui? Entendeu? E como é que você faz para voltar para a realidade, né? Para ao mesmo tempo você não se frustrar, ou não é nem se frustrar, né? Ou sei lá, para você voltar para aquilo ali e falar, cara, eu não... e também não parecer louco também, né? Eu acho que de novo, você deu um exemplo, assim, que é uma coisa que mudou a minha vida. Eu comecei a meditar há mais de 10 anos. E aí essa visão, assim, de entrar num estado onde eu consigo ter pelo menos 99% de presença no que eu estou fazendo, isso me ajuda muito. Por exemplo, estou falando com você, eu estou aqui agora, eu não estou pensando em mais nada externo. Lembra que eu te falei do fone? Sim, ajuda muito isso. A não ser buscando informações para conseguir responder isso que você me trouxe, né? Mas assim, de forma bem direta, assim, o que eu faço? Primeiro, eu olho para aquilo que eu imaginei e falo, pô, isso aqui é sensacional. Consigo fazer algo agora? Dá para fazer algo agora? Tem alguém que eu conheço que faz? Sabe? Isso pode ser alterado? Porque eu sou muito dinâmico em relação a isso. Se eu pensei alguma coisa, dá para conectar alguma coisa e tal, eu já abro aqui, já mando um áudio, já falo, cara, você já viu sobre isso aqui, que dá pra gente fazer? Então, se dá para fazer, eu faço. Para não saber se é uma viagem. Eu tomo decisões rápidas em relação a isso. Agora, se não, é viagem aqui, entendi. Eu vou e anoto no meu bloco de notas aqui e falo, cara, tem um espacinho ali que eu deixo minhas ideias, entendeu? E tem muito um lance do sonho com a fantasia, né? Sim, entendeu? Sim. O sonho, vamos dizer, é algo realizável. Fantasia já mais ou menos nesse sentido, né? Cara, é aquilo que a gente tava falando, assim, talvez é só uma alucinação se você não executar.
Agora, mas isso vai te trazer, por exemplo, no meu momento de vida. No meu momento de vida vai trazer o resultado que eu quero? Legal. Com o que eu tô buscando, né? Mas a pergunta que todo mundo tem que se fazer, fala, pô, isso aqui é super legal, mas olha o esforço que vai dar, eu meço da minha cabeça, sabe aquela matriz 2x2, que de um lado tá olhando, pô, qual é o preço? É alto, é baixo? Qual que é o nível de esforço? É alto, é baixo? Eu traço meio que isso na minha cabeça, faço um quadrante e eu falo, cara, o esforço é muito alto e o retorno é muito alto, eu tenho que pensar, porque vai gastar tempo. Sim. Agora, o esforço é baixo, o retorno é muito alto, eu falo, cara, eu vou executar isso aqui agora. Top. Né? Agora, se o preço é alto para se pagar, né? E o esforço também é muito alto, cara, esquece, eu não vou fazer isso aqui nunca, entendeu? Eu meio que eu fico fazendo esse jogo assim. Sempre. E pensando, exato. Cara, e assim, você está aqui, não posso perder essa oportunidade. Você é um dos grandes pensadores, estrategistas, digamos assim, um dos profissionais mais requisitados de inovação. Vamos falar do setor da saúde que eu estou inserido. Bora. Porque... Você tinha comentado, né, de trazer aquela informação. Eu queria saber, assim, eu vou falar a minha opinião, né? Cara, outro cara que eu preciso conectar com você, que é o nosso parceiro da mentoria, o Dr. Carlos Eurico Pereira. Pô, não conheço. É um dos caras mais... Ele tem uma parceria muito grande lá com o pessoal da Startse lá. Uhum. E ele é um dos médicos, ele tem 2 livros. Ele é um dos caras mais focados em inovação na medicina. Que legal. Dentro de tecnologia, ele é sócio de 2 startups. Uma já foi vendida agora para um grupo muito grande da Oncoclínicas, entrou, que chama Tami. Eles Então, dentro da tua mentoria tem um médico que já está olhando para inovação. Não, ele é o meu sócio, meu parceiro nisso, legal. cara. Então, foi um cara que... doido também, eu liguei para ele e ele me atendeu e aí viu toda a gente aqui. Mas você tem um pouco disso também, né? Você olha assim e fala assim, pô, cara, o não eu já tenho. Eu tenho né? isso, Tipo assim, Victor. o não eu já tenho. Eu vou ligar, vou tentar, vou mandar uma mensagem. Eu faço isso, cara, até hoje, assim. Como que eu conecto essa pessoa? Não conheço, mas eu quero falar com ela. Eu acho uns trem meio, assim, lá em casa, o povo acha que eu sou meio doido, entendeu? Mas assim, mas é uma coisa meio de cheiro mesmo, né? Eu brinco com eles e é uma verdade. Assim, né? Cara, tem lá, é uma questão pessoal minha, né? Eu falo pra eles assim, ó, o Neymar vai ser meu amigo. Entendeu? Sim. Tá louco, não sei o que. Cara, ele vai ser meu amigo, sabe por quê? Não quero nada dele. Sim. Eu gosto dele, pode criticar o que for aí pra mim, tá tudo certo, aceita as críticas. Cara, mas eu gosto dele, acho um puta brasileiro. Um cara que eu quero ter perto. Eu quero que ele ter perto, cara. Eu acho que eu posso ajudar ele, tudo que eu passei na minha vida, familiar. Vejo ele com bons olhos, porque o grande problema do brasileiro é que é o seguinte, vamos falar a verdade, tipo assim... O brasileiro só critica. Só critica, né, cara. Tipo assim, Sim. pô, na boca, ó, quem foi o Maradona? Sim. O Maradona fez muita coisa top, mas fez muita coisa errada. Mas vai falar mal do Maradona na Argentina. Eles abraçam, né? O cara, entendeu, o cara? Então, pra mim, cara, eu, tipo assim, não compactuo com tudo que o Neymar fez, cara, mas eu acho ele um cara top. Sim. Saiu do nada, um dos maiores brasileiros que jogou futebol. O cara mandou não sei quantos milhões lá. Cara, eu falei, uma coisa minha. Aí o povo fala, você tá viajando. Cara, tipo assim, aí eu falo, um monte de coisa. Eu viajei. E deu certo, entendeu? Então meio que esse negócio do cheiro, sabe? Você vai falar de saúde, mas tem uma coisa que aconteceu. Acho que eu como inúmeros brasileiros, né, eu vivi isso do Senna. Então, a admiração, parava para assistir as corridas com meu pai e tal, vibrava para mim, né? Acho que pessoas da nossa faixa de idade, assim, aos 35... Vimos, né? Nós vimos isso. E aí, cara, eu falei, nossa, mas eu queria ter conhecido o cara, né? E aí aconteceram 2 coisas. Uma vez eu tava há 2 anos atrás, eu tava passando um carnaval na casa dos amigos meus. E aí chegou um outro amigo com a esposa dele na época. A gente começou a conversar. E ele começou a conversar, ele foi o primeiro estagiário do Senna. Putz. O Senna, né, para quem não sabe, o Senna trouxe a Audi pro Brasil, né? Então ele fez toda a migração, ele era o garoto propaganda, mas ele tinha uma empresa que importava a Audi, né? Eu não participei assim, estudei pouco isso, mas ele passou sobre um plano Collor, passou por um monte de coisa e aí abriu o mercado de importação. Na 1990, abertura disso, ele começou a trazer os carros da Audi, fazer a propaganda. Tem uma propaganda até emblemática no navio que tá com o Jô Soares e tal. Enfim, ele trouxe a Audi para um outro nível, assim, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar, tipo, um final de semana inteiro. Perguntar o que eu queria, assim, para saber, né? Então, aí você vê que o cara é o cara que ele é mesmo, né? Que ele foi, assim. Isso perpetuou, porque falou, não, ele era diferente. Tanto é que esse cara que eu conheci, ele foi para um outro cara o cara era sócio do Senna com a Audi.
E aí ele chegou e falou, ô tio, ele era amigo do amigo do filho do cara, ele falou assim, ô tio, você não arrumou um emprego pra mim? Tá, eu tô fazendo economia aqui, você não arrumou um estágio? Ele falou, não, nessa empresa aqui eu não vou te colocar não, mas tem um negócio aqui que a gente tá trazendo uns carros novos pro Brasil, que eu vou colocar. E ele chega na mesa pra aceitar o Senna, assim, tipo, na mesma mesa, assim, cara. Então, você imagina, né? Tipo... Mas é uma coisa que você lançou, que você gostava. E aí, pô, qual é a forma? E aí aconteceu de novo. Passou, tipo, um ano, mais ou menos. Aí eu fui conversar com um cara. O cara tinha uma rede de segurança executiva, fez segurança para os maiores empresários do Brasil e tudo mais. Ele tinha militares junto com ele no nível de segurança, para você ter noção. Não eram policiais, eram militares. E aí ele falou, não, quando o Senna começou, né, e tudo, a gente ia no Gallery em São Paulo, que era um dos principais, né, boates lá, e o Senna ia direto lá, conversava com ele, tal, mesma coisa, tive a oportunidade de conversar, tava, e aí aquela pergunta você fala, pô, mas ele falou, não, ele era diferenciado. Cara, e é muito legal, porque aí eu tô te falando isso por conta, assim, das coisas de que a gente tem eu acho que esse cheiro é muito legal de falar, né? E aí, lógico, eu tô lá, o Eurico é um cara também que me ajudou muito com relação a isso. Eu vou te falar a minha opinião com relação ao mercado da saúde, né? Uhum. Eu penso assim, que tá passando por uma transformação muito grande já. Sim. Na minha visão, é a minha visão, não tenho dados nenhum pela visão de mercado, como você fala da experiência, que a questão de convênios médicos, ela tá fadada ao fracasso, entendeu? Sim. E até por conta do que eu vivenciei da minha própria internação no Covid, para mim, para o que vão servir as operadoras, as seguradoras, né, seguro-saúde, para simplesmente pagar exames e a parte de internação. E algumas coisas relativo a insumos de cirurgia, algumas coisas nesse sentido. Sim. E toda a parte de você contratar o profissional, eu acredito que vai ser particular. Na verdade, isso já acontece. Sim. Se você olhar para... Vamos dar um... Então, essa é a minha opinião. Sim, concordo. E eu acredito que isso em 5 anos, isso vai mudar assim, drasticamente. Queria saber o que você pensa nesse cenário, até o que um profissional da saúde tinha que fazer para realmente se posicionar, gerar autoridade. Sei que é um cara que eu respeito muito, queria escutar de você. Cara, eu vou só ir para esse outro lado aqui que você falou em relação a contratar. A gente tem plano de saúde que é plano de doença, né? Porque a gente não olha para nossa qualidade de vida e tudo mais. Eu acho que um modelo que se encaixa muito bem, tem algumas seguradoras que já mostram esse lastro há muito tempo, né? Uma Prudential da vida, você entende que o modelo de negócio dele é diferente. É blindar teu patrimônio, se alguma coisa acontecer, você tem um seguro para te ajudar se você tiver, né, uma fatalidade, mas se tiver um câncer também, pô, os caras conseguem te aposentar por um tempo. Tal. Então, tem um cuidado com você. Não é aquela coisa, o que ele vai usar de mim? Porque o plano de saúde é basicamente, em quanto tempo ele vai usar de mim, né? Eu tava vendo, isso eu não sei se é verdade, tá? Mas eu vi esses dias até no Reels falando sobre as informações, essas informações que trafegam, e se trafegam é contra a LGPD, e se é contra a LGPD tá fadado a tomar multa e tudo mais. Mas entre drogarias passam informações do nível de remédio que você compra para as operadoras de saúde. Então tem um intercâmbio dessas informações. Visto que você não está falando nada para operadora aqui de saúde que você precisa fazer, tal, mas você começou a comprar uns remédios estranhos já que são difíceis, tarja preta tal, e tudo mais, e não tem um lastro. Eles começaram, vou aumentar o preço aqui. Entende? Vou aumentar o preço do plano dele. Ele começou a comprar remédio aqui pro fígado, que é meio estranho, tal, ele pode ter um câncer de fígado. Então não tem uma prevenção em relação ao que pode ser. E aí o que eu tô vendo, conversando com algumas operadoras, algumas experiências que eu tive, é que elas estão falando, cara, a gente entendeu que a gente vai gastar mais, mas a gente tem que focar em qualidade de vida. Então, recentemente eu conversei com a operadora que ela falou exatamente isso. Falou, eu sei os riscos, eu sei para onde o mercado está indo, eu sei que a gente pode quebrar, né? Então, um dos dados que a gente viu é que tem 5% de margem. Cara, 5% de margem é muito pouco para um negócio operar, é muito risco envolvido, né? Mas eles já entenderam que, falou assim, cara, eu tenho que investir em qualidade de vida dessas pessoas, eu tenho que fazer exames preventivos, eu tenho que mandar mensagem avisando no aplicativo para essas pessoas, tá na hora de você fazer o exame de tal coisa, tá na hora de fazer o exame de tal coisa e tal. E aí ter práticas inseridas que não é só o exame. Aí você começa a colocar rede de nutricionista, de treinamento
treinadores, de pessoas que vão acompanhar o psicológico, porque eu nem estou entrando no nível de saúde mental, né? A gente está olhando para a saúde e a maior parte das vezes, né? A não ser que venha um psiquiatra aqui falar, a gente vai olhar para a saúde como uma fatalidade, uma doença. Mas, pô, e o nível de ansiedade das pessoas que estão, né? Tá absurdo. Eu tenho um sobrinho que ele estuda no Senac e ele tava me contando. Ele falou assim, cara, toda sexta-feira tem a ambulância lá no Senac parada porque tem alguém com crise de ansiedade, o Senac tem que levar para o hospital a pessoa, dá um piripaque lá e tem que levar para o hospital. E a gente não viveu essa realidade. Pelo menos na minha história, estudando, nunca ninguém saiu de ambulância. A não sei que tinha quebrado a perna jogando bola, né? Não era problema mental que a gente tinha, né? Era um acidente, né? Era um acidente, exato. Então, eu tô vendo isso, se a gente olha para a saúde mental, ainda mais. Então, se a gente não criar essa rede de apoio, que são alguns profissionais, que são extremamente importantes. Isso sou eu, Vitor, falando, tá? Psiquiatras, psicólogos, treinadores físicos, nutricionistas, que conseguem cuidar disso antes de acontecer para melhorar a qualidade de vida, a gente tem um problema muito sério pela frente. Não, e outra coisa, né? O médico, principalmente, estar dependente de um plano de saúde é uma coisa muito errada, mesmo porque eles não conseguem pagar tão bem por conta disso que você falou, e não é nem porque eles não querem, mas a margem é baixa. E o cara que está posicionado, focado 100%, ou sei lá, 70%, 80% do foco de receber o ganho dele via um convênio, via uma operadora, ele está correndo muito risco com a profissão dele. Sim, e tanto é que você deve ver mais isso, assim, mas a conta já não está fechando há muito tempo. Não é bom para a operadora, não é bom para o médico, aí o médico agora ele começa a cobrar dentro do plano, você pagando o plano, ele começa a cobrar um valor mesmo assim para a primeira consulta. Então ele fala, é Unimed? Se não fosse Unimed seria muito mais caro, mas você tem que pagar mesmo assim. Exatamente. Né? Eu vi, minha esposa foi no médico recentemente, ela falou, olha, eu falei que tem plano, ele falou que não, beleza, tem desconto, mas não, ele paga a Unimed, mas mesmo assim tinha que pagar. Não sei se é certo, se é errado, se é possível, se não é, mas já estão fazendo. Cara, né? eu até acredito, certo não é, uma vez que você tem um plano, mas assim, só que eu acredito que a conta não fecha, né? A conta não fecha. Aí, cara, exato. mas talvez muitos não tiveram aquela que você falou no início, aquela ideia ou atitude mesmo de entender que ele tem que se posicionar, que ele pode atender no particular, que ele tem que criar aquele programa de tratamento. É porque assim, ele torce para entrar numa operadora, não falando em Unimed, né? Ele torce para entrar numa operadora de saúde, gasta uma grana, faz uma conta para entrar e depois não vê a hora de sair. Exatamente. São esses dois caminhos que acontecem, né? Ele faz de tudo para estar lá, porque ele forma, né? Me corrija se eu estiver enganado, porque isso é contigo. É isso mesmo. Forma, começa a dar plantão, aí dá plantão ele fala, cara, mas para eu mudar de nível agora, não tem como eu dar mais plantão, minha hora é essa. Aí eu começo, especialista, faz a especialista, exato. Aí ele fala, agora eu preciso... né, ter alguma operadora para eu conseguir ter clientes, porque meu marketing, aí tá o erro, né? O ponto de inflexão é aqui, porque o marketing dele ele acredita que ia estar na área de contratados da operadora. Ele tá no caderninho lá no guia do convênio. Exato, ele acha que esse é o marketing. Quando, né, eu não sei qual o valor disso, 300, 400, 500 mil, quanto tá valendo uma luva hoje em dia dentro disso. Aqui em Rio Preto falam-se em torno de quase 300 mil reais. Se a gente tá falando de 300 mil reais, cara, me dá 300 mil reais na mão para utilizar como um canhão em várias coisas. Você vai ter muito mais resultado. Mas as pessoas não estão... Que acho que é o que as pessoas fazem com você hoje. Eles começam a pensar e falam... Esse é o grande ponto de inflexão. Você chegou bem nessa questão mesmo, né? E tem um dado importante, está aí na literatura, né? A gente faz muita pesquisa. 70% a 80% das pessoas que pagam consulta particulares têm convênio. Ou seja, a pessoa já utiliza. Nós, por exemplo, em casa, quem tem condição, nós estamos falando de saúde privada, né? Cara, tipo, você sabe que uma agenda de um profissional, o cara que é requisitado, por mais que ele atenda um convênio, você não consegue. Então agora você tem que pagar. Eu acho justo. Eu também acho em relação a isso. Mas eu acho que o acordo entre as partes não tá legal. Porque para ele estar fazendo isso é porque não tá pagando bem desse lado aqui. Mas não tá pagando bem desse lado porque tá tendo prejuízo. Se tá tendo prejuízo, eu preciso mudar na ponta, na raiz do problema, né? Então, o médico, se ele não tiver um lado, e eu não acho que ele tenha que ter, tem que estar no coração da pessoa, e eu acho que não tem que ter isso, é um lado filantrópico,
quem tem que ter esse lado é a operadora que está sendo paga para isso. Exatamente. Quem tem que ter esse lado é o SUS, que recebe milhões de impostos nossos. Ele tem que falar, cara, eu preciso melhorar a qualidade de vida. Eu não entendi ainda que não é, mas assim, tem coisas que a gente não pode abrir aqui, custo, investimento e tudo mais seria, né? Mas eu olho para isso que, cara, tem que alterar. É aquilo que eu te falei, naquela pergunta final, o que a gente pode fazer junto? Para fazer junto, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa. Exatamente. É por isso que eu acredito que uma das soluções seja liberar o profissional ao médico para ele cobrar a consulta dele, o valor do procedimento dele. Até já existem, já tem seguradoras hoje, seguros de vida, seguro-saúde, que já pagam, você paga para ter direito a fazer exame, internação e cirurgia. E aí o restante com o médico você paga a parte. Eu acredito que esse é um modelo que vai crescer. E assim, você falando isso agora, me vem algumas coisas na cabeça. Talvez, né, e eu acho que isso já acontece em algumas redes de hospitais, eu acho que é aquilo que eu falei do quilômetro rodado. A gente tem que imaginar, por melhor que eu faça o marketing para qualquer coisa, não tem marketing bom que salve produto ruim. Então, vamos colocar produto / serviço. Então, se eu sou um médico e eu não treinei o suficiente, eu não tenho quilômetro rodado suficiente, automaticamente eu não sou um médico ainda qualificado para cobrar o valor da consulta que eu estou olhando para o outro que está lá em cima que está cobrando. Então, você vive realidades díspares. Mas no meio disso, o que acontece? O contrário. Hoje as redes sociais te provocam a te falar, não, se posiciona, faz vídeo, faz isso, faz aquilo. Mas tem o outro lado também. Então, acho que tem alguns caminhos que não tem como pular, sabe? Não tem como cortar. Você vai precisar, vai precisar falar, pô, atendi 1000 pacientes. É igual um vendedor. Pô, qual que é o vendedor bom? Pô, o cara tem que ter feito 100 vendas, pelo menos, para falar. Agora ele sabe o caminho de fazer isso, aquilo. Agora ele fala, não, eu sou vendedor bom, eu estudei todos os livros de venda, mas você vendeu alguma vez? Ah, eu faço uma venda por semana, uma venda por mês. Você fala, pô, então acho que não é bem isso, né? E aí, você falando, até tive um insight assim, fala, pô, talvez as operadoras comecem a construir hospitais próprios. Esses hospitais próprios, elas pagam esses médicos que acabaram de se formar para prestar esse serviço lá, ou seja, é um faturamento que ele não tinha e é uma experiência que ele não tem. Talvez ele passe por um tempo e ele fala, cara, beleza, passei 2 anos aqui, aprendi, monto meu consultório, faço tudo e pode ir fazendo marketing. Não é, eu costumo dizer, né, tem uma coisa assim, cara, não é ou, é e. Sabe? Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Não, cara, dá para você trabalhar aqui e fazer o teu marketing, ir crescendo, mostrando o case e tal. O que fica ruim, cara, é você acabar de formar e falar que você é o melhor do Brasil. Aí isso aí é muito altamente questionável, entendeu? Concordo plenamente. Então, cara, teus resultados, eles vão soar mais alto, né, cara, Renato? Essa conversa aqui é top demais, né? Você viu que a gente... Foi embora. Foi embora. Só para terminar, que nós temos que ir almoçar, porque nós vamos lá hoje nós vamos lá na das melhores churrascarias de São José do Rio Preto. Um oferecimento de Piper Steakhouse. Muito obrigado. Bom, adoro lá. Não, o Gigante é amigo nosso, ele é a Maria e o Teda, que é o irmão dele, que cuidam lá, toda a equipe. Um abraço para vocês lá da Piper, viu? Abração para vocês, sempre sou muito bem recebido lá e não vai ser diferente hoje. Para terminar, me fala o que você acha que está para acontecer no futuro do digital. Muitas pessoas fazem a seguinte pergunta para mim. Cara, o Instagram vai durar até quando? Existe alguma coisa nova para acontecer? É isso mesmo por mais um tempo? Assim, tipo um highlight aí, tipo uma... Da minha percepção. Da tua percepção mesmo, né? desse cheiro. Sim, sim. Com relação a essa questão de mídia social, das plataformas. O que você pensa? Tá. Bom, primeiro, gente, quando a gente olha vamos dizer assim, para uma rede social como o Instagram, ele mostrar um cheiro e falar, pô, ele não é mais relevante, muita coisa tem que acontecer. A gente tem que lembrar que a Meta é a maior plataforma de redes sociais do mundo. Então, quando a gente fala de Instagram, a gente está falando de Meta, a gente está falando de Facebook, de Instagram e de WhatsApp. É só isso, né? Fora outras 200 startups que eles vão fazendo aquisição para cuidar do ecossistema. Então, inteligência artificial em cima do Meta já é muito grande, dentro do Facebook já é muito grande, eles já têm gadgets, então já tem os óculos de realidade virtual. Tá tudo se caminhando, né, para que esse ecossistema, que é aquilo que a gente estava falando no começo, ele cada vez mais se fortaleça. Então, alguns exemplos, talvez quem está assistindo a gente em algum momento teve um Snapchat. Sim, lembro. Você lembra? O Instagram tentou comprar o Snapchat. O Snapchat não quis. O que aconteceu? Ele falou, copiou.
Aí você fala, pô, Vitor, mas isso aí né, é complicado. Cara, é uma lei meio que desproporcional. Porque eu até falei sobre isso na época, porque você pode sofrer um processo de direito, né, de NPI e tudo mais, vamos trazer para o Brasil aqui, né, da marca, já estava salvo e tudo mais. Cara, mas é no mínimo 2 anos para dar resultado. O lucro que o Instagram teve com Reels, com Stories, na época de ter migrado e ter feito isso, é muito maior do que os processos que eles vão levar. Ou seja, ele já faturou muito mais, ele vai e paga com gosto esse processo que vai acontecer, né? Então, olhando para crescimento de negócios, são outros públicos, mas tem muita gente utilizando o TikTok muito bem. Sim. E está crescendo, tem um público que utiliza ele, tem excelentes resultados, né? E consegue clientes em torno dele. O Instagram, falando para negócio, ele tem muito mais opções. Por que a gente consegue navegar melhor? Pô, tem um direct, você consegue mandar mensagem, você consegue se conectar com essa pessoa. É completo, tem um estilo de postagens, né? Então, se você quer buscar um público maior, você utiliza o Reels para buscar esse público, que ele tem um potencial viral se você souber a estratégia certa para viralizar isso. Só que ao mesmo tempo você quer nutrir tua base. Você tem o carrossel onde você conversa só com as pessoas que estão dentro do teu nicho, são seus seguidores já. Então, tem toda uma forma disso crescer. O que eu acredito que a forma com que ele vai ser alterada. Porque recentemente eles criaram a parte da comunidade, você tem um canal de transmissão dentro, você tinha só no WhatsApp, eles já estão testando dentro do Instagram. Então as coisas vão começar a conversar muito mais. O brasileiro utiliza muito o Instagram, mas eu tenho amigos, por exemplo, que moram na Irlanda, moram em outros países, que eles utilizam muito mais Facebook. O Facebook é muito mais utilizado que o Instagram lá fora. Então, o brasileiro que gostou disso, os empreendedores digitais aprenderam a faturar com isso e o Instagram se tornou essa vitrine onde aqui eu me posiciono. Porque se você vê e tentar entender o comportamento de cada rede sociais, no Facebook é aquela interação, é a família que está lá, tá todos os familiares, todo mundo é amigo de todo mundo. No Instagram não. Tem gente, não sigo minha tia que é chata, não vou querer falar com ela tal, e tudo mais. Mas no Facebook tá lá. E às vezes a tia te dá parabéns e você nem vê porque você só olha pro Instagram. Família, verdade. É mais isso que acontece, né? Se a gente vai pro TikTok, por que ele é um público mais jovem? Porque é muito micromomento, né? Aquilo que a gente chama de micromomento. É o tempo todo arrastando a tela e eu falo muito assim, adquirindo dopamina. Tua dopamina vai aumentando, tua ansiedade vai aumentando, porque, cara, qual que é a próxima? De repente você vê que você tá 1 hora dentro dele. Então, cada rede social tem uma mecânica. E dentro dessa mecânica, eu acredito que o Instagram ele vai evoluindo para suprir todas essas necessidades, né? Essa resposta tá ficando mais longa, né? Mas legal, é em relação a isso. Uma análise, na verdade, você fez uma análise muito legal. Porque se a gente for ver as redes sociais que nasceram e morreram, foram muito maiores nos últimos anos. Talvez algumas pessoas vão se lembrar do Clubhouse, por exemplo. Clubhouse, aquela potência que era aquele só de áudio. Lembro. Você entrava nos grupos, falou, nossa... Um podcast grande. Exato, já era. Vai quebrar todo o resto. Eles falavam, agora a bola da vez é áudio. A gente vê um movimento do X agora, do X, do Elon Musk, que comprou o Twitter, né? Aí isso foi bom eu ter falado, cara. Só que tem uma visão, na China isso é muito forte, eu não sei se vocês que estão assistindo, né, sabem disso, mas na China, para cada aplicativo do Ocidente, tem um aplicativo do Oriente. Então, tem o Facebook chinês, tem um Instagram chinês, o TikTok é da China, né? Então esse ficou para cá, mas tem um meio de pagamento, tem tudo que a gente... Tem até uns gráficos, se vocês jogarem no Google, vocês vão conseguir ver. Tem aplicativos Ctrl+V lá. Do Ocidente contra os do Oriente, porque eles meio que criaram esse monopólio. Então a gente fechou isso, a gente sabe o que vocês fazem, a gente tem todos os dados e a gente está indo por um caminho desse. Quando o Elon Musk comprou o Twitter, né, e transformou em X, já era uma coisa que ele tinha na mente faz muito tempo, que era de criar a principal plataforma que tem tudo junto, que a gente chama de super app, né? O Magazine Luiza tornou um super app mais para compras, aí colocou marketplace e tudo mais, mas ele criou isso para se diferenciar e falar, cara, eu vou colocar meio de pagamento aqui, as pessoas vão poder pagar, vai ter um banco aqui dentro e tal. Então,
o que a gente vai fazer nos próximos anos, assim, nos próximos capítulos, a gente vê que tem uma monopolização das coisas, né? E cada uma vai de um jeito, né? Ele pegou muito dado, né? Ele ter comprado o X, ele adquiriu muito dado para fazer o que ele precisava fazer, né? Então saiu demitindo um monte de gente, fazendo, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, Renato. Mas olhando de uma forma geral, assim, se eu fosse dar uma dica de futurista, entenda o comportamento de cada rede social e entenda por que você tem que estar inserido. O Instagram, a gente utiliza ele muito, por quê? Porque ele é esse portfólio, ele é essa forma como a gente se posiciona. Vai lá, tira uma foto bonita, coloca uma foto bonita no avatar, de repente deixa os posts fixados, a pessoa entra, teu perfil, a gente fala muito estrategicamente, teu perfil está preparado para receber o cliente. É a vitrine. É a vitrine. Legal, cara. É isso. Muito bom, Vitor. Obrigado, viu, cara? Assim, agradeço, demais. cara. A gente tocaria aqui mais 1-2 horas tranquilamente. Mas eu sei que você tem a agenda bem apertada também. Estou muito feliz de você ter aberto espaço para nós aqui. Eu agradeço. E fiquei muito assim, honrado com a tua presença aqui. Queria que você soubesse disso. Prazer, cara. E saber que você fez parte disso aqui. Um dos doidos que apoiou a gente, né? Eu fico feliz de ver tudo isso. A gente sempre fala que tem esses doidos, né, com a gente, né, cara? A gente, no bom sentido, né? Os doidos no bom sentido, que vão apoiando e falam, pô, esse negócio acho que dá. Mas é o que você falou, né? No começo vai parecer loucura, né? No começo para as pessoas que não acreditam, vão parecer loucura. Depois vão falar, cara, visionário. Total. Caramba! Como que ele conseguiu ver lá na frente? Mas você olha para essas mesmas pessoas e vão falar, pô, esse cara é muito louco. E muito aquilo que a gente estava falando também, a questão do foco, né? Porque a gente, quando trabalha com marketing digital e começa a dar certo algumas coisas, outros setores começam a procurar, né? Sim. E, cara, e a gente começou a focar mesmo, né? Uhum. Então, assim, é legal, porque daí começa a passar muita credibilidade, ou seja, hoje a gente trabalha na área da saúde e quase que exclusivamente para médicos e especialistas. Olha isso. A gente já nichou, é o nicho do nicho. Porque assim, vocês nicharam e aí você já tem um reconhecimento, uma lembrança. Qualquer coisa que vocês criem em torno disso, se não for muito bem consolidado, vocês vão perder força. Vai falar, começou a atender todo mundo. O concorrente vai falar isso, as outras que fazem, as outras agências que fazem isso vão colocar, porque é teu ponto fraco, teu calcanhar de Aquiles, né? E você vai falar, pô, por causa de X mil de faturamento, eu deixei de olhar para aquilo que eu poderia crescer, trazer congresso, trazer plataforma, trazer tal, porque agora eu tô atendendo um cara que não tem nada a ver. Muito legal. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e vocês podem fazer uma coisa por nós, né? Vocês podem curtir, fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Conteúdo desse de altíssimo nível, com um profissional aqui reconhecido nacionalmente. E então, se você gostou, compartilha. Se você gostou, você curte e pode comentar, manda seus comentários aqui. Acho que é aquilo, né? Manda pra alguém que se fez sentido alguma coisa e fala assim, pô, isso aqui foi legal. Manda pra um amigo, manda pra aquela pessoa que você fala, pô, tava falando sobre redes sociais e a pessoa não tava entendendo o que era. Manda pra ela. Top. Ou no seu cenário da saúde, manda pra ela. Sempre tem alguém que a gente pode compartilhar, né? E aí nós vamos deixar o Instagram do Vitor aqui embaixo também, vocês sigam ele lá. E aí querem tirar informação dele, dos produtos dele, do que ele faz, contratar ele para palestrar, para fazer uma mentoria. Vale a pena. Obrigado. É um dos caras mais disruptivos que eu tive a oportunidade de conhecer e eu tenho um prazer muito grande ele estar aqui hoje gravando esse podcast comigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão. Valeu. Sucesso, pessoal. gente. Até a próxima. Valeu. Até mais.